Olá, vamos começar mais um culto e a nossa alegria é no Senhor. Por isso nós estamos aqui. Nós estamos aqui por Ele, mas também estamos aqui por você. E é por isso que eu quero convidar você a participar e não somente assistir a esse culto. Sim, há uma diferença muito grande nisso. Você assiste ao culto quando você permite que outras distrações possam tirar o foco daquilo que está sendo dito, quando você não presta atenção naquilo que está sendo dito. E você participa quando você se concentra e quando você se interessa, quando você quer aprender e também quer participar adorando, cultuando a Deus. É nesse aspecto que eu quero convidar você a participar conosco desse culto. Afinal, nós estamos aqui por Ele, mas também estamos aqui por você. Hoje eu quero fazer um negócio diferente. Talvez eu faça isso mais vezes. Eu quero fazer indicação de livros que inspiram. Sim, a Bíblia é muito inspiradora, extremamente inspiradora. É o livro mais inspirativo da face da terra. Mas existem outros livros como esse aqui, que não pode ser comparado à Bíblia, mas que também inspiram, pelo menos inspirou a mim. Esse livro eu li quando fiz graduação de teologia alguns anos atrás. E ainda hoje eu recorro a ele para ler algumas partes, para que eu possa ter a minha vida também edificada. Por exemplo, eu quero ler um trecho aqui do que o autor diz. Tome cuidado com conversões que se mostram só sorrisos e animação, sem qualquer sensação de arrependimento ou humildade. Essa é a marca de um coração superficial. Uma pessoa com tal coração carece das raízes necessárias para suportar um clima adverso. Se a profissão de fé em Jesus não surge de um profundo senso de que está perdido, se não é acompanhada por uma convicção interna de pecado, se não inclui um tremendo desejo de que o Senhor limpe, purifique e oriente, se não envolve uma disposição para negar a si mesmo, para o sacrifício e para sofrer por amor a Cristo, então essa profissão de fé não tem raiz apropriada. Será apenas uma questão de tempo até que seu crescimento florescente murche e morra. Penso que, lamentavelmente, esta é uma realidade de muitos cristãos, seja eles adolescentes, jovens, adultos ou não. A superficialidade. Esse texto aqui, apesar de não ser considerado inspirado por Deus, ele me ajuda a entender por que por vezes eu preciso enfrentar a adversidade e me manter firme e fiel ao propósito de seguir Jesus. Às vezes nós queremos que tudo fique bem, ou às vezes nós queremos que tudo fique sempre bem, mas nem é sempre as coisas vão ficar bem. E nos momentos em que as coisas não ficam bem, é que nós temos oportunidade de demonstrar o tamanho ou o tipo de fé que nós temos. Me recordo agora de um profeta, Oséias, que foi chamado para falar a um povo que tinha um coração superficial. E Deus convoca Oséias para um treinamento. E esse treinamento, ele é baseado no sofrimento, na adversidade. Se eu fosse você, eu abriria aí agora no livro do profeta Oséias e começaria a ler esse livro. E você entenderia de fato o que eu estou dizendo agora. Oséias é um exemplo de persistência diante da adversidade, com fé e esperança de que dias melhores iriam aparecer, assim como também irá aparecer para nós. Eu espero que nesse culto, através da palavra que será pregada, através dos louvores, Deus possa inspirar você a buscar, a ter uma raiz forte, fundada na palavra de Deus, para que seu coração não se torne um coração superficial. Que Deus abençoe você e
mais uma vez, é muito bom ter você aqui com a gente. Pedir coroas, um rei que da sua glória se despiu. Como exigir riquezas de um rei que a cabeça não tinha onde reclinar? Como pedir honras a um Deus que maldito se fez e coberto de vergonha foi por amor? Como eu posso ser assim, querer tanto quando Ele não quis nada além de me amar? Oh, 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 oh. E todos os seus passos só me falam que o que Ele espera de mim é renunciar, é morrer pra mim mesmo, é tomar minha cruz, é seguir os seus passos. Se eu não sou capaz de fazer morrer minhas vontades, tampouco posso ser chamado um discípulo seu. A simplicidade Ele trazia no olhar, e tudo que Ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre Ele, ao cantar sobre Ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu Pai, e o que fugia disso Ele deixava para trás. A minha paz custou o seu castigo, o meu pecado foi moído. Cordeiro de Deus, seu nome é Jesus. Entre o que eu ouço por aí e o que eu leio sobre Ele, eu só acho contrastes. Precisamos nos lembrar a verdade, retornar alguns conceitos, repensar. Não se preocupou em ajuntar riquezas, nele não se achava nenhuma beleza. Pelos seus foi rejeitado e duramente açoitado, entregue pra morrer numa cruz. E quando eu digo que quero imitá-lo e ser igual a Ele, será que eu sou consciente do que isso quer dizer? A simplicidade Ele trazia no olhar, e tudo que Ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre Ele, ao cantar sobre Ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu Pai, e o que fugia disso Ele deixava para trás. Eu preciso ser como Ele e deixar tudo por Ele. Mais do que lhe falar, eu preciso viver Jesus, viver Jesus. Mais do que lhe falar, eu preciso viver.
estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento. Preciso ouvir a tua voz dizendo assim: vem, filho amado, vem em meus braços descansar. E bem seguro te conduzirei ao meu altar, e ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento. Preciso ouvir a tua voz dizendo assim: vem, filho amado, vem em meus braços descansar. E bem seguro te conduzirei ao meu altar, e ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Vem, filho amado, vem como estás. Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um culto da UAI. Hoje iremos dar continuidade à nossa série Pelo Olhar de um Profeta. E antes disso, antes de entrarmos no nosso momento de sermão, no nosso momento de leitura bíblica, eu gostaria de convidar cada um de vocês a orarem nesse momento. Vamos juntos? Pai nosso, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui, de podermos ter um culto, ainda que online, para prestarmos juntos ao Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, Deus, por todas as bênçãos, por tudo que o Senhor tem nos concedido, Senhor. Viemos aqui juntos, em comunidade, te pedir encarecidamente, Senhor, que o Senhor possa receber esse culto, que é inteiramente seu,
Que o Senhor possa receber esse louvor que foi dado, entregue ainda agora, e também essa palavra. E que através dessa palavra, Deus, nós possamos também ser mudados e transformados por Ti. Receba esse culto que não é só o momento de louvor, de sermão, mas são as nossas vidas. E que as nossas vidas possam agradar ainda mais o Senhor. Nos entregamos a Ti, nos colocamos em submissão a Ti diariamente. É o nosso desejo, claro, vindo do Teu Espírito. Que assim possamos ser convertidos todos os dias à Tua vontade. Em nome de Jesus, Pai, que essa palavra faça parte desse processo. Amém. Então, hoje, como disse, iremos dar continuidade à série Pelo Olhar de um Profeta. E no dia de hoje iremos falar um pouquinho mais sobre uma figura na qual eu tenho muita, não vou dizer proximidade, mas que eu tenho, proximidade até difícil, né, devido à distância de tempo, mas que eu tenho uma certa intimidade com os seus escritos, na verdade. Oséias é um cara que me inspira. Ele me inspira porque ele tem uma relação de submissão a Deus na qual eu nunca vi. Na qual eu nunca vi alguém se submeter. Esse é um livro pelo qual eu tenho uma paixão há um longo tempo já. Eu me lembro que a primeira vez que eu estive aqui na Igreja Batista Curuçá, dando um anúncio, subindo nesse palco ou nesse altar, como você preferir, eu trouxe uma referência ao livro de Oséias. Eu não tinha nem um ano de igreja ainda, o pastor Clodaí havia me concedido a oportunidade, o privilégio de estar liderando uma célula, que naquele tempo era um PG, era PG o nome, né? Pequeno grupo. E naquele dia ele me convidou de maneira inesperada para dar um anúncio. E aí eu falei, galera, vocês precisam estudar a Bíblia, tem umas paradas muito loucas aqui que vocês precisam aprender. E aí eu trouxe uma referência de Oséias. A igreja, ou o meu povo perece porque não me conhece. E através desse versículo eu propus aquele convite. Enfim, Oséias então tem um marco na minha história também. Tem um marco na minha história dentro dessa igreja. Cerca de 3 anos atrás eu estava aqui pisando nesse mesmo solo e trazendo uma mensagem, me permitindo ser instrumento para aquele tempo dentro da minha comunidade de fé, que também é de vocês ou da maioria de vocês. Se você não é dessa igreja, sinta-se bem-vindo, inclusive, para nos visitar. Mas como disse, Oséias é uma figura que me inspira, é uma figura que me cativa, é uma figura que me faz olhar para a minha experiência de fé e dizer, eu preciso alcançar esse nível. Mateus, por que você está dizendo isso? Oséias é um daqueles ditos por profetas menores. Não que ele seja menos ou mais importante do que ninguém, não, ele não é. Na verdade, o menor é dado aos capítulos, né? Aos números de capítulos dos respectivos livros de profetas. No caso, Oséias é um livro dos menores. Tem um compilado de capítulos dos menores. Então, é um dos profetas menores, daqueles que tiveram participação fundamental ali, tanto pelo reino de Judá quanto pelo reino de Israel. E a chamada para o profeta Oséias é uma chamada muito interessante. Deus, certo dia, resolve chamar um homem e dizer a esse homem a seguinte coisa: eu tenho um convite para você. Eu tenho um convite, esse convite talvez te assuste de primeiro momento. Talvez te coloque em uma situação talvez um tanto quanto desconfortável. O meu desejo para você talvez você não entenda agora, mas você está disposto? E eu me vejo, ou eu imagino, Oséias naquele momento, porque a Bíblia nos relata que ele recebeu uma revelação de Deus, naquele momento ali entre Deus iniciar uma conversa até Deus mostrar a sua missão, o seu desejo para ele, numa sensação ou num momento de o que será que vem por aí. Até que Deus chega ao convite para Oséias. E o que Deus fala para Oséias? Oséias, o meu desejo para você é que você se case com uma prostituta. Sim, o meu desejo para você é que você se case com uma prostituta e para que o seu relacionamento com ela glorifique a mim, exemplifique a mim diante desse povo.
exemplifique a minha relação com esse povo. E isso é muito curioso, velho. Isso é muito curioso porque quando a gente fala sobre um Deus que convida um profeta para uma missão como essa, a gente está falando de um contexto, de um tempo, onde casar-se com uma mulher que viria a traí-lo, que seria de fato uma prostituta, é um cenário que trazia a ele um certo ar de descredibilidade no que diz respeito à sua chamada vocacional. É um cenário que também colocava ele numa situação de desonra familiar. É um cenário que colocava ele numa situação completamente de ridicularização diante as outras pessoas. Então, o convite de Deus para Oséias não é somente um convite para se casar com uma mulher que viria a traí-lo, que viria a ser infiel para com ele. Mas o convite de Deus para Oséias é: você será humilhado, você escutará piadas ofensivas, você será machucado devido a esse relacionamento, você será ferido devido a esse relacionamento, mas em tudo isso eu serei glorificado. E por que essa história ela me inspira, assim? Por que essa história ela me cativa? Porque diante de um relacionamento com Deus, nós temos por necessidade agir em submissão. E às vezes a submissão nos coloca em um lugar de pleno desconforto. E a história de Oséias é esse lugar de desconforto. Quem porventura gostaria de sofrer uma humilhação devido a um ato de traição? Se o termo nos dias de hoje, gado, é algo que de certa forma já ofende um pouco, imagina o termo corno. Imagina isso para os tempos antigos, para os tempos do Antigo Testamento. Imagina os problemas que Oséias enfrentou. E por que Deus resolveu convidar Oséias para se relacionar com uma mulher prostituta? A história é muito interessante, nós iremos começar a nossa leitura a partir de agora. Oséias é convidado a casar com uma mulher chamada Gomer. E essa relação tinha por vista exemplificar também a relação de Deus com o povo de Israel. Ou seja, Deus tinha também uma relação com o povo, tem uma relação com o povo, é uma relação que se perpetua gerações e gerações, mas naquele exato momento, Deus se colocava na mesma posição que Oséias viria se colocar. Que posição é essa, Mateus? A posição de alguém que foi traído, a posição de alguém que foi deixado, a posição de alguém que, diante de um relacionamento, recebeu um ato sobre si de infidelidade. O povo de Israel para com Deus era um povo infiel, era um povo que colocava Deus em segundo plano, talvez em plano algum. E aí, no capítulo 3, a gente já enxerga um pouco dessa exemplificação entre Deus, o povo israelita, e entre Gomer, ou Oséias e Gomer, que diz, lá no capítulo 3, do versículo 13, no 13 inteiro, que diz: eu a castigarei por todas as vezes que queimou incenso às suas imagens de Baal. Aqui, Deus relatando um ato de idolatria. Vírgula. Que colocou brincos e joias e saiu atrás de seus amantes, mas se esqueceu de mim. E aqui uma referência à esposa, a Gomer. Enfim, nós vemos Deus exemplificando essa relação. A relação do povo de Israel com Ele. Vocês queimaram incensos a Baal. Vocês assumiram para si um novo Deus, um ídolo. Vocês me abandonaram, vocês me rejeitaram, vocês me excluíram do ato de adoração, do ato de entrega de cada um de vocês. Vocês me extinguiram do coração de vocês. Vocês me expulsaram do coração de vocês. E na referência de Gomer com o profeta Oséias, Deus exemplifica como esse povo se comportou. Vocês se vestiram com as roupas mais extravagantes, colocaram brincos, um
belo decote, uma roupa talvez justa ou curta, para que assim você se mostrasse aos outros povos ou até mesmo a esse ídolo como algo atrativo, atraente, se esquecendo dos meus desejos para si. A gente consegue perceber então que esse povo havia sido infiel com Deus, correto? Que também Gomer havia sido infiel com seu marido, o profeta Oséias. Havia o abandonado, havia o deixado, havia deixado a sua família para se relacionar com outros homens, para se entregar a outros homens, com tudo que era em si, abandonando tudo que era em si. Transforma as suas vestimentas em vestimentas atrativas para aqueles homens na qual ela gostaria, ou nas situações que ela propunha ali, um relacionamento ou uma relação, se entregar. Gomer abandonou Oséias. O povo de Israel também abandonou a Deus. Tudo isso é muito confuso, mas também é uma história que se repete nos textos bíblicos. O povo de Israel é um povo completamente idólatra. É um povo que constantemente é levado a um tempo de reflexão por causa dos seus atos de idolatria. Não diferente, nos dias de hoje nós também temos atos de idolatria, talvez iguais, semelhantes ou diversos, maiores, em maior quantidade inclusive. E a história desse povo e dessa mulher com o seu marido e com o seu próprio Deus é uma história muito interessante, porque nos faz refletir acerca de como Deus reage aos nossos atos de traição, aos nossos movimentos de infidelidade. Eu não sei se você já passou por algum momento assim. Diversas vezes, em momentos na qual eu percebi que eu pequei, eu me enxerguei infiel diante de um Deus que, para comigo, desejava ter um relacionamento de intimidade, um relacionamento de profundidade, um relacionamento de fidelidade. Diversas vezes até mesmo me martirizei, me culpei, me condenei. Disse inclusive que eu não era suficiente para ter um relacionamento com esse Deus completamente bom, justo e amoroso. Quantas vezes nos colocamos na posição da esposa de Oséias? Quantas vezes nos colocamos na posição do povo israelita? Por práticas pecaminosas, por práticas que desagradam a Deus, nos distanciamos, permeados por uma sensação, por um sentimento de culpa, e assim fugimos da presença de Deus. Como Deus reage a isso? Você já parou para pensar? A gente sabe como a gente reage a isso, a gente sabe que isso gera dentro de nós. Nesse tempo de pastoreio, na qual eu tive a oportunidade de desfrutar aqui dentro da Igreja Batista Cruçá, na UAI, eu pude notar diversos relatos, diversos testemunhos. Mateus, eu pequei. Eu não sou digno, não sou digna de estar nessa igreja. Eu não sou digno, não sou digna de estar dentro desse lugar. Eu não sou digno de me relacionar com Deus, eu não consigo mais orar. A sensação de culpa me tomou, me levou, me expulsou da presença de Deus. Nós sabemos o que sentimos quando somos infiéis. Nós sabemos, porque todos nós, em algum momento da vida, fomos, somos ou seremos infiéis para com Deus. Deus, contudo, é fiel e a sua palavra nos afirma que Deus é fiel. Deus é fiel e a fidelidade de Deus não necessariamente depende da nossa. Isso já nos dá um gatilho, nos dá uma ideia de como Deus se relaciona com as nossas infidelidades. Ou seja, a fidelidade de Deus comigo, com você, com todos nós, não depende necessariamente da nossa fidelidade. Fidelidade é sobre isso. É eu ser fiel além das ações do outro. É uma questão da minha personalidade, do meu caráter, daquilo que eu sou e não necessariamente daquilo que eu recebo, correto? E a gente vê também
nos escritos bíblicos e agora o profeta Oséias, como Deus se relaciona com um povo infiel. E por que esse livro é tão cativante? Por que você precisa ler esse livro? Vamos juntos? Ainda no capítulo 3, no versículo 14, diz: Contudo, eu a conquistarei de volta. Ao deserto a levarei e lhe falarei com carinho. Lá no 19, pega o bizu. Eu me casarei com você para sempre e lhe mostrarei retidão e justiça, amor e compaixão. Vamos ler de novo esses dois versículos, o 14 e o 19? Contudo, eu a conquistarei de volta. Ao deserto a levarei e lhe falarei com carinho. Eu me casarei com você para sempre e lhe mostrarei retidão e justiça, amor e compaixão. Nessas duas referências bíblicas, nós conseguimos identificar então que, mediante os nossos atos de infidelidade, encontramos em Deus um ser que incessantemente insiste em nos amar. Impressionante. Que incessantemente insiste em nos perdoar. Uma palavra que se destaca mais do que todas as outras. Conquistarei. Eu a conquistarei. Uma outra palavra também se destaca, carinho. Falarei com carinho. Contudo, eu a conquistarei de volta. Ao deserto a levarei e lhe falarei com carinho. Deus, diante dos nossos atos de infidelidade, então, se mostra um Deus amoroso. Se mostra um Deus que insiste em nos amar, que insiste em nos conquistar. Esse bizu é muito interessante. Em nos conquistar. Deus busca-nos a fim de nos conquistar de volta. Uma vez que assumimos para nós mesmos ídolos ou pecados de estimação, Deus nos busca. Não que isso nos deva colocar em uma situação de conforto. Eu vou pecar, eu vou errar, eu vou falhar e ainda assim Deus irá me amar e me buscar em algum momento, e quando Ele me buscar nesse determinado momento eu volto. Não seja ardiloso. Esse é um pensamento completamente demoníaco. Compreenda através da ótica de um Deus relacional, de um Deus que busca em nós um relacionamento de reciprocidade. Mateus, o que você quer dizer com isso? Nós pecamos, nós falhamos, mas nós devemos nos lembrar, nos recordar da onde encontramos deleite, da onde encontramos paz, tranquilidade, mansidão, amor, que é exatamente o que a esposa do profeta Oséias pensa. E aqui diz no versículo 7: Quando correr atrás de seus amantes, não os alcançará. Procurará por eles, mas não os encontrará. Então pensará: voltarei para meu marido, pois com ele estava melhor que agora. Ele não entende que tudo que tem foi dado. Ela não entende que tudo que tem foi dado por mim. O trigo, o vinho, o azeite, enfim. Gomer, em algum momento, iria se recordar, correto? Que Deus, ou o seu marido, nessa referência, era o provedor de todas as coisas. Era aquele que tinha para si um abraço acolhedor, um abraço pacificador, um abraço amoroso. Então ela pensou: é para ele que eu devo voltar. Quando a nossa busca incessante por ídolos, por pecados, por entregas vazias, elas insistem em ocorrer, em determinado momento elas nos frustram, não adianta. Nós, de maneira saudosista ou nostálgica, nós nos recordamos de quem somos, ou a quem pertencemos, ou a quem nós devemos nos entregar, a quem nos devemos nos prostrar, que é o nosso Deus. Essa relação entre Gomer e Oséias é uma relação que exemplifica muito bem a relação entre nós e Deus. Nós incessantemente infiéis.
Deus incessantemente amoroso, misericordioso, aonde nós iremos parar? O que Deus espera de nós mediante a esses movimentos? Talvez caiba a nós, vamos refletir mais um pouco, talvez caiba a nós pensar, talvez caiba a nós entender o desejo de Deus para nós. Talvez o declínio do povo de Israel tenha sido deixar com que o seu coração, entregue a ídolos, perdesse o senso, o sentido, a entrega por esse Deus, pela face do amor, correto? Talvez o pecado, talvez não, certamente o pecado nos cega, nos tira a visão, nos tira o foco, nos tira a consciência do amor de Deus para conosco. Talvez, inclusive, nós nos entreguemos em atos religiosos a fim de encontrar em Deus, ou de encontrar em nós mesmos, melhor dizendo, um ato de entrega a Deus. Talvez as nossas práticas, os nossos ritos religiosos não sejam de agrado ao nosso Deus. Talvez a fidelidade que nós dizemos possuir a Deus nada mais é do que uma fidelidade momentânea, de algo que em algum momento, uma relação que em algum momento mostrará genuinamente aonde o nosso coração está. O coração daquele povo, o coração do povo de Israel, de maneira conjunta mesmo, não estava em Deus. O coração de Gomer não estava em Oséias. E talvez por isso somos levados a pecar. E talvez por isso somos levados a criar para si ídolos. E talvez para isso somos levados a abandonar o nosso Deus e a sua boa, perfeita e agradável vontade para nós. Mateus, o que você acha, ou o que a Bíblia diz sobre um caminho que não seja um caminho de um coração que não se entrega, um coração endurecido, um coração engessado, pedregoso, um coração quebrantado? A resposta para as implicações da infidelidade, na verdade, é um coração quebrantado, um coração que seja apaixonado, um coração que seja extremamente entregue, um coração que seja ou que esteja diariamente, constantemente, incessantemente prostrado a Deus. E é isso que Deus diz no capítulo 6 do versículo, só no versículo 6, eu li o 7 também, mas se você quiser você pode fazer essa leitura depois. No capítulo 6, versículo 6 diz: quero que demonstrem amor e não que ofereçam sacrifícios. Quero que me conheçam mais do que desejo holocaustos. Quero que demonstrem amor e não que ofereçam sacrifícios. Quero que me conheçam mais do que desejo holocaustos. Quero que amem. Quero que me conheçam. Mais do que sacrifícios, mais do que holocaustos, mais do que ritos religiosos, mais do que práticas religiosas, mais do que entregas vazias. Eu desejo conhecer, ou melhor, penetrar no íntimo de vocês e assim encontrar um espaço onde em seu coração, no nosso coração, possa existir um relacionamento mútuo. A palavra de Deus, ela é muito clara em nos afirmar sobre um Deus que não está preocupado com as práticas religiosas que dizemos ter ou que fizemos, que façamos, né? Mas um Deus que está estreitamente preocupado, que está estreitamente ligado, ou que é estreitamente orientado pelo nosso senso de amor a Ele. Um
Um Deus que, ao olhar para nós, deseja um coração entregue. Mais do que joelhos dobrados no chão, um coração quebrantado. Não vou me recordar agora, eu acho que é C.S. Lewis que fala essa frase. Mais importante do que joelhos prostrados ao chão, Deus prefere um coração quebrantado. Ou é C.S. Lewis ou é Spurgeon. Depois você procura aí. E aqui a gente encontra um bom exemplo sobre essa relação, sobre o desejo de Deus para nós. Esse se encontra nos Evangelhos. Em Lucas, capítulo 18, do versículo 9 ao 14, diz uma bela parábola. Em seguida, Jesus contou a seguinte parábola: aqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. 2 homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, em pé, fazia esta oração: eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras, e com certeza não sou como um cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Perdão. A referência bíblica é muito clara em nos mostrar que a nossa entrega a Deus, a nossa fidelidade a Deus não é expressa em palavras, mas sim em ações. Em um coração que mostre, que demonstre, que viva, que expresse, que transpareça isso. O desejo de Deus para o povo de Israel, para Gomer, para mim, para cada um de nós, é um coração que demonstre amor, para um coração que busque intimidade e através disso seja transformado, seja levado a uma ótica do que é um relacionamento íntegro e íntimo com o próprio Deus. O nosso Deus deseja de nós uma entrega. Ainda que sejamos infiéis, não há problema em derrapar de vez em quando. Óbvio que existe problema, porque nós sempre nos ferimos nesses processos. Mas diante de Deus, Deus não nos abandona, Deus não nos exclui, Deus não nos esquece completamente. Deus, na verdade, quando enxerga um coração nobre, um coração justo, e nota que esse justo coração, que esse nobre coração cometeu um pecado e se sente ferido, Deus vai ao encontro desse coração e o conquista. Ele não só perdoa, mas Ele o conquista. É um trabalho completamente divino, completamente de Deus. O próprio processo de reaproximação com Deus, não somos nós quem fazemos, é o próprio Deus, Ele nos conquista de volta. Pelo olhar do profeta Oséias, nós enxergamos a dor de um Deus o seu povo havia o traído. Pelo olhar do profeta Oséias, nós enxergamos a tristeza, nós enxergamos o abandono, nós enxergamos a separação. Pelo coração do profeta Oséias, nós enxergamos um amor que é abundante, um amor que transborda a fim de amar aquele que cometeu tal ato de infidelidade. Porque
que esse livro é um livro tão magnífico, tão surpreendente? Porque o profeta Oséias possui uma história de vida que nos inspira? Por isso, porque o coração e o olhar de Oséias estavam alinhados com o olhar e o coração do próprio Deus. A mensagem que eu tenho para você nessa noite é essa: Deus te ama independente das suas ações. A fidelidade de Deus não depende da sua. Deus tem um desejo também para você, um desejo bom, perfeito e agradável, conforme diz a sua palavra. Deus também irá te conquistar, irá atrás de você quando você cair. Contudo, lembre-se, para um relacionamento que não gere, ou para um estilo de vida, melhor dizendo, que não gere em você danos, que não gere em você traumas, feridas, para a vida, não estou dizendo só no relacionamento, no âmbito de espiritualidade, é necessário uma entrega íntima, uma entrega do coração. E é esse o desejo para cada um de nós, um desejo do próprio Deus. Ao entregarmos os nossos corações, somos conduzidos pela perfeita vontade de Deus. E sendo conduzidos por essa vontade, somos levados a lugares, a desfrutar de sensações, emoções e sentimentos que só o próprio Deus pode nos levar. Somos levados a degustar parte do que é o reino de Deus. Nós somos envoltos por um amor que nada se compara. Nós somos abraçados, nós somos acolhidos, nós somos perdoados, nós somos justificados. Nós voltamos para casa. Talvez o que você sinta nessa noite é um extremo vazio. Talvez você se sinta até culpado e a culpa tenha te levado a essa experiência ou a esse pensamento de abandono. Mais uma das sugestões de Satanás: Deus não te abandonou. Talvez você tenha abandonado a Deus, mas Deus não te abandonou. Talvez nessa noite você tenha, ou você esteja se encontrando triste, abatido, frio. Talvez os seus pensamentos sejam permeados por uma sensação de Deus não me quer mais. Deus talvez esteja com nojo de mim. Forte essa palavra, né? Talvez Deus esteja com nojo de mim. Talvez Deus não queira mais se relacionar comigo. E aí talvez você comece a pensar nos porquês disso. Talvez porque eu peco muito, porque eu falho muito, porque os meus pensamentos não são bons, meus pensamentos são maus. Talvez porque eu tenha pedido perdão várias vezes a Deus e os meus perdões não geram em mim transformação, não fazem em mim transparecer um ato de conversão. Eu peço perdão e amanhã, no dia seguinte, na manhã seguinte eu já estou pecando de volta. Eu peço a Deus segundas chances e Deus, concedendo as segundas chances, eu decepciono. Para encerrar, eu tenho uma coisa a dizer para você que se sente assim hoje. Não há nada que você faça que vá fazer com que o amor de Deus mude. O amor de Deus não necessariamente depende de você. É Ele que ama, é Ele quem amou primeiro. Ele, de fato, é o fiel dessa relação. Segundo ponto, Deus deseja você. Deus quer ter com você no relacionamento, cada dia e cada vez mais profundo. A culpa, o peso do pecado, você não precisa carregar. Mateus, por que eu não preciso mais carregar o peso do pecado, a culpa? Porque tudo isso já foi levado na cruz. Alivia-se desse fardo. Esse fardo não é seu. O amor de Deus é tão abundante que o mesmo resolveu morrer pelos seus pecados. A condenação que deveria vir sobre si espiritualmente
Deus já levou sobre ele. Você sente culpa do quê? Você sente culpa do quê se o amor de Deus, se a entrega de Deus já concebeu a você perdão? Como podemos, portanto, sentir culpa daquilo que fomos perdoados? Então, talvez isso não tenha mais a ver com Deus. Uma vez que o seu coração se arrependeu, isso não tem mais a ver com Deus, tem a ver com você. Então você precisa se perdoar. Se perdoe nessa noite. A Bíblia também é clara em nos dizer que os pecados perdoados pelo nosso Deus são pecados automaticamente esquecidos. Ele perdoa e esquece. Deus não vai pegar os seus pecados e condenar você. Deus não vai pegar os seus pecados e esfregar na sua cara. A morte na cruz já levou tudo isso. Deus não está com pensamentos de humilhar você. Deus quer te acolher nessa noite. Deus quer te abraçar nessa noite. Talvez, quando acabar esse culto, você faça uma oração. Esse é um desejo. A oração nada mais é do que uma conversa. Converse com Deus. Se coloque na posição de Gomer, por exemplo. Na posição do povo de Israel ou na posição sua. Porque somos esse povo infiel. Somos essa mulher adúltera. E diante de uma conversa, perceba, Deus ama você. Talvez o amor, a palavra Deus me ama, seja uma palavra muito vazia. Se você não consegue ter dimensão disso, até porque é muito difícil. Talvez você só conseguisse ter dimensão disso enxergando diante dos seus olhos o ato da cruz. Mas se você não consegue ter dimensão disso, desfrute. Mateus, como eu posso desfrutar do amor de Deus? Leia Oséias. Leia os evangelhos. Ore. A oração nada mais é do que o lugar ou o momento, melhor dizendo, que nós nos colocamos em um local com o próprio Deus. É uma conversa com o próprio Deus. É um lugar, a oração é um movimento que nos transporta. Já dei muitas explicações do porquê você não precisa carregar a sua culpa, do porquê Deus te ama e do porquê nós somos muitas vezes infiéis. Pelo olhar do profeta Oséias, nos ensina isso. Essa série tem por necessidade nos mostrar como aqueles homens e mulheres, todos aqueles, não só essa série, mas todos os sermões proferidos nessa igreja, nesse canal, tem por necessidade mostrar como Deus se relaciona com o seu povo e como Deus usa pessoas para expressar os seus sentimentos, se é que podemos dizer assim, a esse povo. E essa é a maneira como Deus deseja se relacionar com você. Quero que demonstrem amor e não que ofereçam sacrifícios. Quero que me conheçam mais do que desejem holocaustos. Entregue o seu coração a Deus. Amém? Essa é a nossa palavra de hoje. Até a próxima. Deus te abençoe, que você se sinta abraçado e preenchido por esse amor que é infinito. Fique com Deus.